Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Milton. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Climatrônico. Estamos aqui no nosso 7º episódio dessa 3ª temporada. E hoje, né, tem dias que a gente traz conteúdos muito mais técnicos, tem dias que é técnico também, mas um pouco menos, né, diminui um pouco a carga para poder ir variando. Mas o de hoje tá sensacional. Por quê? Por quê? Porque hoje Laona vai falar pra gente aqui, vai destrinchar aqui os 10 piores erros da manutenção eletrônica. Os 10 piores gambits da manutenção eletrônica. Aquelas atrocidades que você... Já viu por aí, com certeza. Ou fez, né? Vixe, E se cara. tiver feito, pelo amor de Deus, não faça mais não. Não deixe de Você- comentar, não precisa acusar, tá? A gente perdoa Certo? vocês. Se já tiver feito, a partir de hoje, se decida a não fazer mais. Você vai entender o porquê que não pode fazer. E a live hoje é pra quem tem estômago, vai ser porrada, não terei pena dessas cagadas que a galera vai jogar aqui pra gente. Então vai ser pay buff, vai ser um pouco diferente dos outros, né? Ela vai mandar e eu vou descascar. E aí, estejam preparados. Primeiro deles, trocar fusível por fio. Aqui a gente vai direto ao ponto, né? Pay buff. Trocar fusível por fio. Jamais faça isso, tá? Jamais faça isso, jamais. Por quê? Vamos lá, ó. O que é que faz o fusível queimar? Alguma sobrecorrente. O fusível é um dispositivo que protege contra surtos de sobrecorrente. O fusível é um dispositivo que protege contra surtos de sobrecorrente. Deu sobrecorrente no sistema, o fusível vai abrir, tá? Abre quando? Não, se ele é um fusível de 3.15 amperes, ele vai abrir se passar de 3.15 amperes. Se ele é um fusível de 5 amperes, vai abrir quando passar de 5 amperes. Ele abrindo o circuito aberto, a resistência é 0. Muito bem. Então, quando ele abre o circuito para a resistência ficar aberta. A corrente ficar Pra que a corrente não se zerada. na placa, Isso. né? A resistência é infinita e a corrente, ela zera. Não existe corrente no circuito aberto. Tá ok? Então, se tu chegar na máquina e o fusível está aberto, das duas uma. Ou teve um surto e ele abriu, só ele abriu. Ou tem um curto, teve um surto de tensão, por consequência um surto de corrente. Elevou a tensão, um pico de tensão, teve um pico de corrente, abriu o fusível e foi só isso. Pode ser isso. Ou pode ser um curto na placa, que deu um curto em alguns componentes da placa eletrônica. Você já está no varestor que trabalha em combinação, em conjunto com o fusível. Pode ser até o varestor. Mas tem um curto na placa, puxou uma corrente muito alta e o fusível abriu por segurança. E aí, o cara vai e bota um fio. Troca um fusível de 3.15 amperes por um fusível de 1 milhão de amperes. E espera que a placa funcione normalmente. Cara, O fusível de 1 milhão de amperes que ele tá falando é o fio, é um fio. né? O cara pega um fio e dá 3 voltas no É, fio. é. Um terminal do Ou um fusível. parafuso, né? Como o E bota- Idel tá dizendo aqui, ó. O Idel tá dizendo aqui que já viu a galera trocar um fusível por um parafuso. Esse aí é um fusível de 1 trilhão de amperes, né? O parafuso. Então, jamais façam isso, certo? Esse tipo de atrocidade, cara. Por quê? O pior, galera, é que às vezes queima só o fusível. Aí o pequeno brutossauro vai lá e coloca o Charlie Brown, melhor o Charlie Brown. O Charlie Brown vai lá e coloca o fio numa máquina que só queimou o fusível. Foi só um surto de tensão e queimou só o fusível. Aí ele bota o fio e dá certo, cara. Esse é o problema, entendeu? Esse é o problema do Brasil, cara. Que o cara aceita uma propinazinha aqui e dá certo. Aí o cara quer repetir de novo. Aí o cara faz um negocinho aqui errado e dá certo. Aí ele quer repetir de novo. Então, aí o cara vai A e... claridade que fica claridade. coisa na minha vista. Aí o cara vai e troca o fusível por um parafuso e dá certo, cara, infelizmente. Muitas vezes, tá?
E de novo. Por que deu certo? Porque o problema foi externo. Foi só isso, não foi o problema foi externo, perfeitamente. Da máquina, né? Foi não só o não fusível, foi na né? placa, foi só o fusível, vai dar certo, aí roda. Aí o cara fica, caraca, velho, eu ganhei esse dinheiro aqui na moleza, ó. Botei um parafusinho lá que eu tinha perdido aqui. Esse do parafuso pra mim é novo, cara. Esse do parafusinho eu nunca tinha visto, não. aprendendo. Aí o cara vai, bota o parafuso, o cara bota o fio e dá certo. Aí o cara acha que pronto, é só botar um fiozinho. Besteira de fusível, mas isso é besteira que o pessoal bota. Só fusível é besta. Só que tem casos em que eu já até discuti com meu pai algumas vezes sobre isso, cara. Discuti isso de, pô, pai, por que o senhor fez isso, cara? Pelo amor de Deus, por quê? Chega na máquina, põe um fio e o defeito tá lá dentro. Tá interno. E aí o fio ele não vai mais abrir. O que abriu antes para proteger algum circuito lá dentro da placa, não vai mais abrir, que era o fusível. E aí queima, torra um monte de coisa da placa. Quando você liga, certo? Sobe só o cheirinho de fumaça. Isso, só o ampere Cheirinho saindo, de ampere. as almas saindo dos componentes. E às vezes queima até microcontrolador e inviabiliza o reparo. Então acho que de errada, e aí o que o Vitor colocou aqui, ó, por falta de conhecimento eu já fiz isso. Beleza, falta de conhecimento. Um fiapo de fio. Ó, por falta de conhecimento, beleza, tá até perdoado, né? Porque a ignorância é foda. A ignorância é o sentido de não saber o conhecimento, de ignorar o conhecimento, né? Você não tem o conhecimento, tá certo. Mas, você tá ouvindo aqui a live, cara, você agora tem esse conhecimento. Então troque por... Ah, não vou fazer o quê, não, mano? Cara, troca por um fusível de mesmo valor. Que no máximo que vai acontecer é o fusível abrir de novo, se tiver um curto interno. Troca por... Ah, mas não tem, não, mano. Pega um próximo, cara. Também não sou tão carrasco, né? Pega um próximo. Ah, tem um de 3.15 amperes, tem um de 5. Bota o de 5 pra ver. Né? E se for o defeito interno, ele vai queimar novamente. E meus alunos utilizam lâmpadas em série para trabalhar, para energizar essas placas. Tá? E trabalham com segurança. Então, não façam isso. Jamais façam isso. Em hipótese nenhuma, façam isso. Vocês jamais conseguiriam justificar tal atrocidade com placa eletrônica. Próxima. Vou só abrir um parênteses aqui da questão que eu acho que vale ressaltar, né? Da questão assim, vai trocar por um fusível com uma paragem que suporta, né, uma corrente maior, vai trocar por um fusível de corrente maior, né, que suporta uma corrente maior, tenta colocar o mais aproximado possível. Não vai colocar muito distante não, porque o fusível ele é dimensionado de acordo com o circuito. Então ele bota lá, tipo assim, o máximo de corrente que pode o circuito, né, a placa tem lá um fusível de 3 amperes. O máximo que essa placa aqui pode suportar, por exemplo, é 5, 6 amperes, porque ele coloca com uma tolerânciazinha, né? Coloca para menos. Ele vai rodar bem com uma corrente de até 3 amperes. Aí se passar disso, eu já preciso, né? Então, se você colocar muito alto, pode acabar que, né, se o problema for interno, acabar mesmo assim danificando algum componente interno da placa também. Se trocar por um maior, mas o mais aproximado possível. Isso. Não vai colocar por um bem maior. Aí 3 amperes, coloca 1015, pelo amor de Deus, né? Mesmo que botar um fio. Entendeu? Então não façam isso, realmente. Certo. Então esse é o primeiro, né? Segundo, trocar sensor por resistor. Ó, esse aí, o carinha que faz isso aí, ele precisa do conhecimentozinho a mais, né? E aí é o cara que ele se acha que ele sabe. Ele diz, pô, eu sou fera, velho. Sou fera eletrônica e eu faço esse tipo de coisa que eu entendo, cara. Eu entendo da eletrônica e como eu entendo da eletrônica eu consigo, né, burlar o sistema. Porque pra conseguir fazer esse tipo de... O cara, que nem o Milton falou aí, ó, não tinha conhecimento, por isso que eu fiz isso. O cara não tem conhecimento, o cara consegue trocar um fusível por um fio. Pro cara trocar um resistor por um fio, o cara tem que ter um mínimo de conhecimento. Como assim não? Tem que saber que resistor tem que trocar, qual valor que tem que trocar, né? E tem gente até hoje que acha que sensores são todos o mesmo valor, são todos o mesmo valor. Todos têm o mesmo encapsulamento, todos têm o mesmo valor. E acontece muito isso. Ah, eu troquei, eu tinha um aqui, eu troquei. Qual é o valor do teu? Não, ele tem do mesmo jeito, pô. Mesmo jeito aqui, mesmo formato. Então a gente vê esse tipo de coisa, tá? Mas então, o cara tem que ter um conhecimento de um a mais, não é do zero. O cara zerado não faz isso. Aí ele acha que, pô, sou fera, velho. Enganei aqui a placa e tal. Ah, desenrolei aqui, botei a máquina plena pra funcionar. Numa máquina inverter, ou até numa máquina convencional, quando tu faz isso, tu tirou toda a inteligência do sistema. Tu tirou toda a inteligência do sistema. A inverter, principalmente a inverter, tu faz um negócio desse, tu olha lá se ela funcionar.
olha lá se ela funcionar, em todas as temperaturas, né? Eu não cheguei nem a funcionar, ela ficou dando falha por leitura de sensor, certo? Dando falha por leitura de sensor. Fazer isso para teste em bancada, aceitável, eu faço, nós fazemos aqui. Mas para teste em bancada. Tem máquinas que é melhor você levar o sensor para... ou substituir o sensor por um resistor em bancada do que tirar os sensores da máquina. Tem máquinas que tem 7, 8 sensores só no condensador e não vale a pena tirar todos. Você mede e simula eles em bancada. Porém, jamais colocar definitivamente. Ah, mas eu não tenho. Saiba que tu vai estar danificando a máquina do teu cliente. Como assim, ó, danificando? Se eu botei ela para funcionar? Vamos lá, ó. Tu tem uma máquina inverter que ela promete um certo nível de rendimento e de economia de energia. Aí tu pega ela e tira a inteligência dela para economizar energia. Porque se tu pega um sensor do tubo de descarga, por exemplo, e estabiliza ele no valor certo, ele sempre vai achar que o compressor ou está superaquecido ou está subaquecido, certo? Ele está muito quente ou está pouco quente como deveria ser. E aí, a máquina vai entender que ele está em rotação, que está num funcionamento normal, e tu vai botar a temperatura que for, que ele nunca vai dar aquele valor de temperatura, ou ele nunca vai baixar a rotação dele, então ele vai ficar um on-off. Vai amarrar toda a placa e vai virar um on-off. Só que um on-off que não trabalha com 100%. Muitas vezes é um on-off que trabalha com 50% da potência dele. Então, trocar sensores por resistor, porque o que é o sensor? É um resistor de resistência variável, é um termistor, né? O que é o termistor? É um resistor que varia com a temperatura. É um resistor que varia com a temperatura. Gostei? Professor? Instrumentação aí, só o Estamos juntos? Professor de instrumentação que não deixa mentir. Então é isso. Não troque. Só se for em bancada. Salve em bancada para testar, tá? E você precisa ter um conhecimento. Você que acha que é o ferazão que troca, porque você é fera, cara. Seu ferazão, me garanto, e eu consigo enganar a placa, eu sou super inteligente. Você está fazendo uma merda, você pode fazer na máquina do seu cliente. Até na convencional, tá? Até na convencional, se trocar, você vai bugar o sistema. Beleza? Tem que só abrir o parênteses que não vai ter aí. Que vai ver, não está nos 10 pontos, é um 10.1. Que tem gente que faz isso com motor, com a turbina do evaporador. E se acha extremamente inteligente. Eu fico assim, chateado, que é o cara que se acha extremamente inteligente porque ele faz isso, velho. Entendeu? Lá, olha, tu não consegue fazer isso aí, ó. Pra que eu quero fazer isso, cara? O cara pega o sensor de rotação do motor do evaporador e põe lá na placa um 555, que é um CI que gera pulsos. E aí ele diz para a placa que o motor está girando, sendo que o sensor não está nem conectado. Aí ele conecta um 555 lá, que ele vai gerar os pulsos para a placa entender que o motor está rotacionando. E ele não precisa conectar o sensor Hall, porque o sensor Hall queimou. É mais fácil fazer isso do que comprar o sensor Hall de, sei lá, R$2 na internet. E trocar o sensor Hall. Então tem cara que gosta das... Parece que está entranhada a gambiarra assim no sangue do cara. O cara vive gambiarras. E aí ele prefere... O pensamento dele é só gambiarra. Meu pensamento é só de reparar. Meu pensamento é reparos. Manter a originalidade do sistema. Quanto mais original eu deixo, mais profissional eu me acho. Entendeu? Quanto mais original tu deixa a máquina do cliente, após tu intervir na máquina do cliente, eu te considero um cara muito mais profissional. Profissional é porque quando o cara pega a placa, parece que ninguém nunca tinha pegado aquela placa. Parece que a placa é original de fábrica. O cara foi lá e fez todo o sistema direitinho, reparou do jeito que tem que ser. Não o cara que modifica a placa todinha e deixa a placa toda doida. Valeu, Milton. E essa semana eu tô me enviando as coisas de vocês, viu, cara? Só pra deixar bem claro aí. Valeu, cara. Bom trabalho. Então é isso. Tem cara que faz isso, né? Tem cara que troca, tira o sensor de rotação e engana a placa com o sensor de rotação. E faz isso e deixa aí. Tipo assim, ó. A gente trabalha com manutenção, a gente tá numa posição de muito como é que fala? Muito favorável, muito assim, ó, a gente é o especialista da coisa. Se eu chegar pra Yara, minha cliente, Yara, é o seguinte, Yara, tua máquina não tem jeito, mas tem um jeito aqui que eu consigo botar ela pra rodar e não vai ter problema nenhum com a tua máquina. O que ela vai acreditar? Tá bom. E o valor é tanto. Se eu for comprar ela nova, é 3 tanto. Ela, claro que eu vou querer isso aí.
Tem problema nenhum não? Não tem não, fica tranquila, vai ficar tudo filé. Aí ela vai comprar a minha ideia, cara. Aí eu boto lá um sensor de rotação no motor, o motor fica rodando com velocidade máxima. Pra vocês terem ideia, a gente pegou uma máquina esses dias, semana passada, que o cara pagou um cara pra o cara enganar o motor ventilador dele, da máquina do cliente dele. Aí o motor ventilador ficou rotacionando na rotação máxima. O cara modificou o circuito pro motor ficar rodando na rotação máxima, certo? Ele fez isso, e aí ele trouxe a placa pra cá porque a máquina perdeu rendimento. Aí trouxe a placa pra gente. Aí ele vai pagar pra gente desfazer o que o cara fez. Entendeu? A gente vai desfazer o que o cara fez, se o cara mexe no circuito, não tem que mexer no circuito. O motor tá rotacionando normalmente. E aí, a gente desfez o que o cara fez. Então, tipo, o cara pagou pra fazer uma cagada. Altera a vida útil do equipamento, no circuito, né, cara? Esse cara se acha mais inteligente que o engenheiro que aproveitou a placa. Ah, mas os engenheiros podem errar. Podem, cara, mas peraí, mano. Peraí. Então, melhor assim, vou otimizar aqui. Existe só otimização da placa. Manutenção eletrônica não quer não, Ninguém né? quer. Não vai fazer gambiarra. Então é isso aí. Vamos pro próximo, porque a gente já tá indignado aqui já. Bora. Pendurar capacitor. Pendurar capacitor, meu irmão. Vamos lá. Ai, que pendura capacitor. É o seguinte, ó, o capacitor vem Hoje solto. ele vai passar lá todo dia coçando a cabeça. Ele, quando tá incomodado com alguma coisa, ele começa a... Vamos lá, o capacitor vem solado na placa. Aí o cara não encontra o capacitor. Já fiz isso, tá? Já fiz isso. Às vezes a gente, vou explicar. Às vezes a gente não acha o capacitor correto. Não acha o valor correto ou do mesmo encapsulamento, né? Não é o capacitor correto, acha o valor correto, mas o encapsulamento é com fio. Aquele capacitor de ventilador tem um fiozinho, né? Só que tem cara que bota aquilo ali, bota com um terminal e deixa solto. Solto, ó. Ele acha que não vai encostar em canto nenhum, que não se mexe, que não vibra a máquina e que é tudo bem. Aí ele bota lá o capacitor e deixa solto, pendurado com fio, solda de qualquer jeito, enrola os fios, nem solda direito, enrola, passa fita isolante, certo? Então, e troca, e às vezes não acerta nem a capacitância, né? E às vezes acerta nem a capacitância. E bota o capacitor, deixa solto. A gente já pegou algumas vezes, né? Tô trazendo coisas que a gente vê no campo de batalha, tá? E recebe a placa, o cara nem se dá o trabalho de prender o capacitor em algum ponto. Ah, eu não encontrei um que solda na placa, que fica fixo na placa. Mas eu encontrei um com fio. Eu vou amarrar ele aqui no ponto, puxo o fiozinho e coloco no canto certo. Nem isso, o cara só quer se ver livre do serviço. Botou para rodar, botou. Assim, tá bom, tá tudo bem. Então, se o capacitor solto, é porque deixou solto, cara, ele pode encostar em qualquer canto da placa e vir causar um dano maior futuramente. Dá aí, uma dica legal aí pra galera. Vamos lá, não achei... Essa que você pode, né, fazer pra poder, tipo, não tem um ideal, ele vai acabar, né, ficando... Mas o que eu posso fazer pra deixar ele mais fixo? Então, ele fica fixo quando você amarra ele na carcaça, certo? Amarra ele na carcaça da placa, a placa tem um case, não é na placa não, é na carcaça que ela fica presa. Tem lá um dissipador, ela fica no case, tenta dar um jeito de prender ele no case. Porque tu bota ele fixo lá no case, com parafuso, com abraçadeira, com o que você conseguir. E aí puxa o fio e solda o fio no ponto onde o capacitor originalmente ficava. E mantém na mesma capacitância do capacitor. E trabalhando com o mesmo nível de tensão também, tá? Porque às vezes tem diferentes encapsulamentos, eu até entendo. A minha slide não tem não. Cola quente não ajuda não? Cola quente ajuda, nesse caso, ajuda sim. Só que a cola quente, como a condensadora fica muito num local bem quente também, pode correr o risco dela amolecer, né? Então não aconselho muito não, cola quente nesse sentido, tá? Mas dá pra amarrar com a abraçadeira, assim, fura ali o casezinho, bota um parafuso. Então tem jeitos mais que fica segura a placa do cliente. Ah, foi uma modificação que foi feita? Foi. Fui incapacitar. Tipo, tem capacitor que uma vez eu fiz isso uma vez, porque eu peguei um capacitor que ele é original, só vinha da China, e o cliente estava apressado. Eu achei ele aqui com esse encapsulamento que tem os fios, tipo de ventilador. Aí eu prendi ele na carcaça, amarrei ele todinho, puxei os fiozinhos, fiquei mais próximo possível, dava o capacitor original, botei os fiozinhos lá e ela ficou originalzinha. Filé, né? Ficou funcionando e não tem risco de vibrar o que fosse, que a placa não, que o capacitor não ia soltar e encostar em canto errado. Próximo. Parafuso no sensor. Já falando de parafuso no fusível, né? Agora parafuso no fusível, pra mim foi novidade.
E o parafuso do sensor, cara, nós pegamos aqui uma vez. Existem termostatos. O termostato, quando ele vai na placa, ele é um curto. Ele é um dispositivo que ele é um contato normalmente fechado. Certo? Então na placa ele é um curto. Aí foi que o Brotossauro fez, o Charlie Brown foi lá e a placa chegou assim pra gente, cara. O cara botou um parafuso fechando o contato do sensor. Um parafuso mesmo. E ele apertou a ponto de ele pegar a pontinha do parafuso e conseguir rosquear lá no final e ficar fixo. E ele fechava o contato. No local do termostato, né? Então, pô, cara, não precisa que não dá pra fazer isso, né? Correu isso do parafuso soltar e bater algum ponto, parafuso de metal, fechar a ponta em algum outro ponto. E, enfim, não faça isso. Tem coisa nem pra, até, tipo assim, cara, tem a tomada ali. Não põe, tu é adulto, não põe o dedo na tomada, cara. Tu sabe disso, que tu vai morrer. Não faça, não põe um parafuso, cara, no sensor, mano. Ah, mas é um curto, dá certo. O curto não, o termostato é um dispositivo que tem um contato normalmente fechado, que se ele atingir a temperatura máxima dele, ele abre o contato. Ele abre o contato se ele atingir a temperatura máxima. Então ele está fazendo uma leitura ali. Se tu bota o parafuso, acabou a leitura do sistema, cara. Então o compressor vai pegar fogo, ele não para de mandar atenção pro compressor. Entendeu? Então, não, enfim, sem palavras essa daí. Aí nós pegamos, acredite se quiser, no local do sensor o cara botou um parafuso. Porque ele é um gênio, realmente, Tássio. Eu sou gênio, isso é um gênio mesmo. Vamos lá. Trocar os parafusos do IPM. Ah, isso é legal, cara. Isso é legal, por quê? Legal como assim, né? Vamos lá, ó. O IPM, ele vai conectado ao dissipador, certo? E se tu não parafusar e só encostar, tu acha que tá fazendo contato. Se tu não parafusar, ele não dissipa o calor e dá falha. Olha que doido, só encostar não é o suficiente, tem que parafusar. Tem que deixar ele apertado, junto com o dissipador. Se não pressionar, ele funciona e dá falha. Com o tempo ele para por falha, certo? Já pegamos o que? O cara pega aquele parafuso que prende o borne de conexão, tem um parafuso que prende os bornes, ele tirou dali e botou lá no IPM. Aí não pega a rosca. E aí ficou só de enfeite lá o parafuso. Correndo risco de soltar e não pressionando nada. Chegou aqui pra gente, a gente viu que o cara tinha feito isso. Botamos o parafuso originalzinho do IPM e a máquina voltou e voltou a funcionar. Entendeu? Então, tipo, se atentem a esses detalhes. O parafuso é do local. Ele tem que dar pressão. Pode ser todo parafuso, mas desde que ele pegue pressão. O IPM, a ponte, o IGBT e o diodo são os dispositivos que vão geralmente no dissipador. Eles têm que estar extremamente pressionados na placa. Não brutalmente pressionados, senão se quebra, viu? Brutossauro. Mas bem pressionado. Tem que estar bem pressionado no dissipador. Por quê? Porque aí vai facilitar a troca térmica e o teu IPM vai render mais. Ok? Então essa questão de parafuso é porque a gente já pegou, o cara trocou o parafuso lá, ficou frouxo e deu falha. Né? Tem que cobrar o dobro. É mais ou menos isso aí, cara. É mais ou menos isso aí. Ó, cara, pela incompetência aí, vamos dar de cobrando o dobro. Vai, Ana. Nada pode ficar solto, né? Nada pode ficar solto. Principalmente se for metálico. Exatamente. Tudo tem que ficar bem pressionado, tá? Os parafusos tem que estar bem fixos, os componentes bem fixos, nada solto, principalmente metálico. Exatamente, bem observado. Nem um fio, nem nada. Se possível, use solda, sempre for emendar fios, né? Não use só o fio. Eu sei que às vezes não dá, e aí quando não dá, vai só o fio mesmo. Mas sempre possível, use solda. Fica extremamente profissional. E fita isolante, né? E fita isolante, claro. Se emendou com a solda, bota a fitazinha isolante. Dos dois jeitos usar fita isolante. Bem observado, porque se deixar só a solda também, né? Às vezes tem coisas que a gente acha que é óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? Não é tão óbvio assim. Próxima porrada. Prepara as costas, menino. Vai. Usar a pasta de dente no lugar da pasta térmica.
Acreditem. É pra ficar cheirosinho. Ao caso, o cara acha que é só uma pasta branca que passa ali. É só uma pasta branca, qualquer coisa branca que eu passar no dissipador e no componente vai dar certo. Não faço isso, Corretivo, né? Corretivo. O que for. É, cara. Sem palavras, assim. É absurdo, né? Vamos lá. Já que Falta tá de sem conhecimento palavras, total. explique o porquê que não Por pode. que não pelo pode? amor de Porque Deus. a pasta térmica, ela não dissipa calor, galera. A pasta térmica, ela ajuda na condutividade térmica. A pasta térmica, ela auxilia na condutividade térmica, tá? Se ela auxilia na condutividade térmica, ela... O Tassi tá impactado aqui no YouTube. Jesus, mora onde? A pasta térmica, ela ajuda na condutividade térmica. Não adianta nada tu passar a pasta térmica e não estar conectado ao dissipador. Quem dissipa calor é o dissipador. Porém, entre o IPM e o dissipador existem frestas. Existem pontos de vácuo, onde tem o ar. Não é vácuo não, né? Pontos onde não é um contato plano, limpo. Tá? Tem ranhuras e essas ranhuras ficam ar. E o ar não é um bom condutor térmico. Tá? E aí por isso que coloca-se a pasta térmica. Não precisa colocar muito, porque ela vai só preencher essas micro ranhuras que ficam entre IPM e dissipador. E aí quando eu fecho aqui o contato, a pasta térmica preenche essas micro ranhuras e auxilia na condutividade térmica. Aumenta a região de contato entre o IPM e o dissipador. Tá? Existem dois tipos de pastas que eu conheço, que é aquela mais branquinha e uma cinza, que é mais utilizada em processadores de computador. Tá? Não é necessariamente preciso utilizar, não precisa utilizar aquela pasta cinza em máquinas de ar-condicionado, mas é possível utilizar, sim, a pasta térmica do mesmo jeito. Seria um tipo de atrito, né? Na verdade é um tipo de atrito, se eu fosse ficar atritando, né? Roçando na outra. Mas como é só um contato ali, como não é uma superfície lisa, teria que ser uma superfície polida. Se fosse superfície polida e polida, não daria certo, não precisaria de pasta térmica. Mas como não é uma superfície polida, tem ranhuras, tem micro ranhuras, tanto no dissipador quanto no IPM, e quando bota o contato, ficam espaços, e esses espaços são preenchidos pela pasta térmica, tá? Então, por isso, tem que utilizar a pasta térmica, ela tem propriedades que auxiliam na condutividade térmica. Um pasta de dente, um corretivo. tapa-buraco. Um pasta de dente, um corretivo, o que seja branco, não vai ter essas capacidades térmicas de condutividade térmica, beleza? Então não faça isso, Charlie Brown. Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo ponto. Sétimo ponto. Usar carregador de celular na fonte. Isso dói minha vista. Isso dói minha vista, cara. Dói meus ouvidos, dói tudo. Por quê? Como assim, não? Eu vou explicar o que é que os caras fazem. Galera, o que eu fico mais assim, de novo, ó, o que me incomoda não é o cara fazer essa parada e dizer assim, mas eu tô errado aqui. Mas é a opção que eu tenho, cara. E aí eu quis salvar o cliente. Com vergonha eu tô fazendo isso aqui. Com vergonha. Certo? Mas, não é isso. É o cara, como eu diria aqui no Ceará, se achar bonito porque fez isso. Entendeu? O cara se acha, velho. Porque não, eu sou desenrolado. Eu faço desenrola aí, não tem besteira não. Comigo o cliente não volta sem problema não. O cara vai e pega, ó. Existe a fonte chaveada. Certo? E aí, várias máquinas, existe a fonte chaveada. E a fonte chaveada tem vários níveis de extensão de secundário. Gera 5 volts, gera 12 volts, gera 15 volts. Aí tem máquina que ela gera o 15 do 15, gera o 12 gera o 5. Gera o 5. Aí o cara faz o quê? E tem máquina que gera 12 e gera 5, gera 3,3. Aí o cara pega um carregador de celular que gera seus 5 volts, seja outro que gera 12 volts, carregador de uma câmera fotográfica. Um carregador, cara, pega isso aqui, ó. O cara pega isso aqui, ó. Carregador de celular. Aí ele pega um fiozinho, ó, corta,
vou te ensinar um tutorial. Ó. Pega o carregador de celular, corta. Cortou, tem que, sei lá, positivo, negativo e terra, sei lá, um malha de neutro, um malha de aterramento. Pega o positivo e negativo, fio vermelho e fio preto. Eu não sei nem que é o que eu fio aqui dentro. Aí identifica positivo e negativo e vai e solda lá no capacitorzinho, na entrada do regulador, ele solda o fio vermelho e o fio preto, e isso aqui dá um jeito de amarrar. Pega um fiozinho, bota aqui um terminal aqui, amarra com a braçadeira na placa e pega esse fio aqui e conecta na entrada AC. Foi o que ele fez, ele desconsiderou a fonte da placa e usou uma fonte externa para fazer a máquina funcionar, certo? Ele usou uma fonte externa para fazer a máquina funcionar. E aí, ele não tem a vergonha de entregar isso pro cliente dele, cara. Aqui, cara, ó, tua máquina aqui, tua placa, um carregador em cima, desamarrado, flutuando em cima da placa. Entendeu? O cara não tem essa vergonha de dar isso pro cara. E o pior, além de não ter vergonha, ele acha que ele fez, porra, desenrolado, cara. Eu pego aqui, eu desenrolo na hora. Em vez de querer reparar a fonte chaveada, por exemplo. Porque é difícil, cara, reparar a fonte chaveada. É um dos defeitos mais complexos que tem quando é defeito na fonte chaveada, tá? Ou é muito fácil, ou é cabuloso de difícil. E o cara, não, vou aqui, não, perder tempo aqui analisando essa placa, eu troco logo aqui, boto um carregador aqui e pronto. Então, acontece mais isso aí, infelizmente, tá? Infelizmente acontece muito. O cara trocar a fonte por uma fonte externa, basicamente é isso, que o celular é uma fonte externa, né? E aí ele bota uma fonte externa na fonte de alimentação. Funciona? Funciona, cara. O pior é que funciona. O pior é que funciona. Mas, só pra mim, só mostra como a pessoa é incompetente de conseguir reparar a placa. Certo? O grau de competência ao ponto de, eu não consigo não, eu vou logo botar aqui essa fonte aqui que é mais rápido e eu não perco tempo. Entendeu? Não façam isso, tá? Não façam isso. Só mostra, como eu falei, quanto mais você mexe na placa, menos profissional fica o seu serviço. Tá? Menos profissional fica o seu serviço. Você tem que manter a originalidade do equipamento. Mantendo a originalidade do equipamento, você mostra o quão profissional você é. Ah, eu troquei o capacitor. O cara nem percebe qual capacitor tu trocou. Entendeu? Porque tu trocou, botou a solda bem direitinha, né? Deu um banho de verniz, ficou original. Olha aí que serviço top. Manter a originalidade, a placa do cliente fica novinha. Não, tu foi trocar e tu queimou. O sistema funciona com rendimento total, né? Porque tá tudo original e tal. Original. Aí não, tu foi trocar e tu queimou a placa do cara todinha, arrancou as trilhas. E aí tu trocou o capacitor diferente, é maior do que o tamanho dele que tá lá. Peraí, mano, tu fez uma... Botou um parafuso no fusível, uma fonte no... Exatamente. Tu vai pegar a placa aí, bota um resistor no lugar do sensor, bota um parafuso no termostato, um parafuso no fusível e bota um carregador em cima. Aí eu entrego pro cara isso, cadê minha placa, macho, que eu trouxe pra ti? Porque essa aqui não é minha placa não, tu criou um Frankenstein aqui, velho. Então, Halloween tá chegando, né? Exatamente, então façam isso. Por favor, se vocês me seguem aqui e assistem minhas aulas, se fizer, não diga que aprendeu comigo não, porque não aprendeu mesmo, né? Entendeu? Não aprendeu mesmo, porque não tem nem que ser. Eu tô falando aqui e eu dou tutorial de como é que faz, mas não faça. Entendeu? Beleza, e quem altera a capacitância do capacitor? Vamos lá. Já ouviu o seguinte termo: turbinar a placa eletrônica. Viu, cara? Eita, você já ouviu? Eu ouvi esse termo já. O cara turbina. O que é o turbinar a placa eletrônica? Ele pega o capacitor de potência, que é de, sei lá, 3.300 microfarads, ele bota um de 4.600 microfarads. Nossa! Turbinei, ó, cara, deu uma turbinada aqui na placa. Pega um reator pequeno e bota um reator grande. Turbinei a placa. Galera, seguinte. Eu digo para meus alunos, tá? Trocar a capacitância do capacitor, você tem que ter um conhecimento bem avançado em eletrônica. Porque você tem que identificar o circuito que aquela capacitância não vai ser relevante. Por exemplo, algum circuito de fonte, capacitância, se o capacitor é um capacitor de filtro, muitas vezes a capacitância ela não é tão preponderante, tá? Ela muitas vezes não é tão preponderante. Já tem circuitos que se ela alterar, sei lá,
5 pontos para mais ou para menos, vai danificar o funcionamento do sistema. Vai alterar o funcionamento do sistema. Existe o capacitor, muitas vezes no circuito, ele dá o time de clock de alguma coisa. Dá o time de frequência de alguma onda. E se tu não sabe identificar isso, tu troca o capacitor com qualquer um, tu não considera parâmetro de capacitância, tu não considera o tipo do capacitor, tu não considera a tensão de trabalho do capacitor. Tudo isso tu não considera, tu vai, por defeito, ao invés de consertar a placa, certo? Então o conselho que eu dou até para meus alunos, sempre troquem capacitores, eletrolíticos principalmente, pela mesma capacitância, mantendo a capacitância do componente. A tensão pode até ser diferente, desde que caiba na placa, desde que caiba. Pode até ser diferente, porém, a capacitância se mantém, tá? Por quê? Porque quando tu atingir um nível avançado, tu vai conseguir identificar se a capacitância naquele circuito vai fazer diferença ou não. Quando tiver claro se a capacitância naquele circuito faz diferença ou não, aí tu já está apto para trocar o capacitor por outras capacitâncias. Detalhezinho sobre a tensão. Qual é o detalhe sobre a tensão? Ah, tem que ser igual ou maior do que o original. Por exemplo, tem um capacitor de 47 microfarad por 50 volts. Ou eu troco por outro igual de 47 microfarad por 50 volts, ou troco por um de 47 microfarad por uma de tensão maior. 50 volts, 60 volts, sei lá, 100 volts, desde que caiba no local, pode ser uma tensão maior, tá? Nunca tensão menor, nem nunca capacitância diferente. Ok. E quem altera resistor? Mesma lógica para... É o Charlie Brown. Quem altera resistor é o Charlie Brown. Mesma lógica para o capacitor, tá? Mesma lógica para o capacitor. Se for um resistor de leitura de tensão, resistores de leitura, eles são de precisão, cara. Ele é de 1% de variação, muitas vezes. Então ele é extremamente preciso. Se tu alterar, não vai funcionar a máquina. Certo? E aí é que tá. Quando você entende a associação de resistores, você consegue associar resistores para ter aquele valor de resistência equivalente. Mas para isso tem que ter conhecimento de associação de resistores, né? Tem que ter esse conhecimento de associação de resistores. E não troque e troque por um igual. Potência a mesma, geralmente mantém a mesma potência. O ideal é sempre trocar pelo componente igual. Isso. Né? O ideal é sempre trocar por um componente igual. E galera, capacitor e resistor, ele é muito mais fácil de encontrar. Porque a galera vai dizer assim, ah, mas eu não encontro na minha cidade esse componente. Beleza, muitos você não encontra realmente. E aí você quer trabalhar com substitutos, né? Trabalhar com substitutos. Mas, resistor e capacitor, resistor e capacitor tem demais nas placas eletrônicas, ou nas eletrônicas por aí. Você acha fácil, né? Resistor e capacitor. E se você não achar igual, você acha equivalências. Como assim, Laura? Assim, cara, você tem um resistor de... Preciso de um resistor de 150 ohms. Não tem na minha eletrônica, mas tem 2 de 300. Olha... Posso associá-los em paralelo. A associação de resistores. Quem fez a tarefa de casa estudou a associação de resistores. Exatamente. Então, tem esses detalhes aí, né? Beleza? Você tem que saber que a placa ela foi projetada, né, para funcionar de uma determinada forma com aqueles componentes eletrônicos, com aquelas características. Então, se você muda um componente eletrônico, você tem uma outra característica, né, tem um funcionamento diferente, você vai alterar o circuito como um todo. E aí a máquina ela não vai funcionar com toda a eficiência, se ela funcionar, né? Se funcionar, não vai funcionar com toda a eficiência. Pode acabar danificando alguma coisa, se for uma alteração muito brusca. Então você tem que sempre tentar, na troca de componentes, né, trocar pelo componente igual ou o mais parecido possível. Exatamente. Tem mais alguma? Tem a última. E quando a pessoa retira o relé e coloca direto pelo disjuntor. Essa aí a gente ouviu que hoje assustou, né? Que aí acontece muito no convencional, né? No inverso não vai conseguir fazer isso.
Mas o cara elimina a placa, velho. Olha que doido. Elimina a placa eletrônica e bota a máquina no on-off, no disjuntor, cara. O cara elimina a placa e liga no disjuntor. Direto. O evaporador e o condensador. Pá, botou no disjuntor, liga a máquina. Tirou o disjuntor. Eu já vi isso. Eu tenho um cliente meu aqui da Altec que ele fez isso com todas as máquinas convencionais. Alguém foi lá, né? Ó, essa história, né? O cliente, né? Cheguei pra Yara, vai parar de dar problema com as placas aí, ó. Eu falei, o que, cara? Eu vou tirar elas. Cara, não quer se ver livre essas placas elétricas que estão com defeito aí? Quero. Pois eu vou tirar elas da placa. Vai deixar de existir. Se ela não existe, não dá problema, né? Aí foi isso que o cara fez. Tirou todas as placas eletrônicas do sistema, eliminou tudo e botou um disjuntor ligando direto todo o sistema, liga direto e desliga direto todo o sistema. Tudo rotacionando no máximo, tudo fica funcionando no máximo, não tem controle nenhum, não tem set point, não tem que desligar compressor, não tem nada. É uma bomba de refrigerar. É uma bomba de refrigerar. Tu ligou a bomba, quem liga a bomba de cacimba? É que nem aquele sistema do interior, o cara liga a bomba, aí quando é que desliga a bomba? Quando tá transbordando, vai desligar a bomba, tá derramando a caixa d'água. É a mesma pegada aí. Então, tipo, a gente ouviu esse absurdo aqui hoje. Cara, vamos 10 pontos aqui e tal. Aí o Gleison jogou isso daí. Aí eu lembrei que eu lavo de cliente meu fazendo isso. Elimina a placa, isso só dá pra fazer no convencional, né? Elimina a placa e liga a máquina no on-off, direto no disjuntor. Direto 220, liga todo o sistema, depois desliga o sistema na mão, no braço, cara. Isso é uma extrema estupidez, certo? Por que não fazer isso, Lavandra? Porque não é óbvio, não? Se fosse óbvio, o fabricante não teria placa eletrônica lá pra fazer todo o sistema, né, cara? Faz todo o controle. O on-off, ele desliga o compressor quando atingir a temperatura. Se tu bota o disjuntor direto, vai desligar o compressor quando tu quiser. Pode estar com 15 graus, mano, a parada, aí tu desliga porque tu quer, tá com frio. Ah, tô com frio, agora eu vou desligar. É a lâmpada do teu quarto. Então isso não... Existe demais, né? Mas não faço não, cara. Não faço não. Só porque você não conhece eletrônica. Você acha que eletrônica não serve. Beleza? Então é isso, estamos mais calmos agora. Respirando. Calma nos corações. E aí, foi dolorido pra vocês, galera? Chibata foi grande? É, galera, esses foram os 10 piores, né? E com certeza ainda tem bem mais. Aqui foi um apurado que a gente fez aqui dos... Tem perguntas aí? Piores, Perguntas né? no Instagram? Tem perguntas aí, galera. No YouTube só tem comentário, galera. Lucas sendo aqui nos comentários. É. Mas alguém tem alguma pergunta, pergunta? Alguém tem algum outro exemplo de alguma atrocidade que você já tenha visto, né? Não que você fez. É, ninguém fez nada aqui entendeu? não, galera. Não que você tenha feito, Entendeu? só que você tenha visto. Ninguém fez nada, a gente sabe que vocês são profissionais que não fazem esse tipo de coisa. Tá certo? Isso não acontece. Não sai da live. Não, tem não. Perguntas não, só a galera... Ai, meu Deus, já saí. Não. Tem não, é só Perguntas comentário. não, só o pessoal interagindo. Galera, então é isso. Valeu demais. Até amanhã, né, às 13h30. Hoje tem podcast climatrônico. A primeira temporada, né? Gravação da primeira temporada. Da gravação. Saiu já às 19 horas. Então é isso aí. Valeuzão, valeu, um abração. Espero que vocês tenham curtido aí os 10 pontos. Você Tchau, nunca tchau, fez na pessoal. vida. Não, se você nunca fez, não faça. Se você já fez, deixe de fazer, tá? É isso aí. Valeu demais, um abraço, filho de Deus.